Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa retratando aqui as últimas informações referentes ao dia 30 de setembro de 2024, balanço do terceiro trimestre. Por que estou dando ênfase ao balanço do terceiro trimestre? Porque não saiu ainda o balanço do quarto trimestre, o balanço de fechamento do ano de 2024, cuja previsão está para o final de fevereiro, no decorrer do mês de março, quando então nós teremos as informações do fechamento do ano de 2024 da empresa. Estamos falando aqui da Azevedo e Travassos S.A. Azevedo e Travassos, que inclusive já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Azevedo e Travassos é o meu amigo Tony Luiz Rocha. Ô Tony, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também minha amiga Maria Aparecida. Ô Maria Aparecida, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você conosco também, Maria Aparecida. Lhe agradeço imensamente a sugestão da empresa. E meu amigo Jonas Alves. Ô Jonas, um forte abraço para você também, lhe agradeço imensamente estar conosco nessa caminhada aqui, muito obrigado pela sugestão. Caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro e manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em construir e repartir conhecimentos, você também pode ser membro do canal, é fácil, aqui na descrição tem ali o link para você se tornar membro do canal, e com valor pequenininho ali você está ajudando aqui nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos, levando informações para um número maior de pessoas, informações sempre com qualidade, informações sempre precisas, justamente para ajudar todo mundo aí que está nesse mundo de investimentos aí a fazer sempre as melhores escolhas. Mas qual é a vantagem de ser membro do canal? Um monte de vantagem. Em primeiro lugar, porque você está participando aqui junto conosco, ajudando a construir o canal. E, naturalmente, que você vai ter benefícios como desconto nos cursos, vai poder receber planilhas utilizadas aqui no canal também, nós podemos enviar para você. E, naturalmente, que também vai ter um atendimento personalizado, dúvidas que você tenha, algum questionamento, pode passar o WhatsApp e aí estaremos respondendo, né, aos seus questionamentos aqui. Então, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Bom, falando da Azevedo e Travassos, que já, nossa, uma gigante aqui do setor de infraestrutura, do setor de construção pesada, e agora está indo aí para o setor de óleo e gás, e naturalmente uma empresa que passou por muitas turbulências, mas vamos só recontar um pouquinho a história até para você entender. Olha só, uma empresa centenária, uma empresa, sabe de quando? 1922. Em 1922 é que surge a Azevedo e Travassos através dos engenheiros Francisco Azevedo e também do Francisco de Palma Travassos. Aí os dois engenheiros se unem ali para fazer uma empresa, naturalmente, de engenharia. E aí o que acontece nessa empresa? É justamente começar ali com pequenas obras de engenharia de uma forma geral. Só que daí a coisa ela começa a crescer, tomar forma, né? Tanto que daí na década de 50 se transforma numa SA, porém de capital fechado. E a partir dali a empresa começa também a investir mais pesado agora no setor de construção civil, voltado ali mais para imóveis, e tanto que em 1964 constitui uma empresa ali chamada Imobel, voltada justamente para obras de construção civil de uma forma geral. Mas aonde a empresa ganhou corpo, aonde que ela se destacou, foi justamente na década de 70. Bom, só para retratar aqui, quando ela passa por essa transformação ali com a Imobel, quem assume o comando da empresa é o Bernardino Pimentel Mendes, que é a figura emblemática da empresa, é a pessoa que fez a Azevedo e Travassos ganhar toda essa força. Tanto que daí na década de 70, agora sim falando da década de 70, a empresa passa a atuar no setor de infraestrutura e de construção pesada. Tanto é que participa de grandes obras aqui do Brasil, a começar por Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, diversas estradas, metrô, enfim. A empresa passou a ter uma força maior
principalmente no setor de construção pesada e na parte de infraestrutura. Já no ano de 1984, aí ela faz o IPO, aí se transforma agora numa sociedade anônima de capital aberto e aí passa a atuar no setor de óleo e gás, justamente na construção de oleodutos e de gasodutos. E ao entrar nesse setor de óleo e gás, também passa a trabalhar com a exploração de petróleo, criando uma outra empresa, a ATP, que era uma empresa justamente para fazer a extração de petróleo também. Então, aí ela passa a ser uma empresa de exploração de petróleo. Chegando em 1987, passa a produzir também peças para equipamentos ligados ao setor de óleo e gás. Já em 2000, foi habilitada para explorar alguns campos de petróleo pela Agência Nacional de Petróleo. Já no ano de 2008, voltou a operar no setor de construção civil, no segmento ali de desenvolvimento imobiliário. Por quê? Porque ela estava muito focada na parte de óleo e gás e já tentou abrir ali uma porta para fazer ali uma diversificação de atividades, mantendo a parte de desenvolvimento imobiliário. Em 2010, com todo aquele crescimento do pré-sal, o crescimento do setor de petróleo aqui no Brasil, aí ela se atira de cabeça. E ao se atirar de cabeça, amplia sua participação dentro desse setor, só que daí ali acabou sendo o grande problema da empresa, que justamente passado alguns anos, aí nós tivemos o escândalo do Petrolão, aí tivemos a paralisação de diversas obras da Petrobras, e aí o setor de petróleo, o setor de óleo e gás no Brasil freou. E aí, como a empresa estava totalmente estruturada e estava endividada justamente para montar essa estrutura para operar no setor de óleo e gás, a empresa sentiu e começou a ter uma série de dificuldades. E nessa série de dificuldades, aí acabou tendo que vender o seu controle justamente para um fundo de investimentos chamado Rocket, que é um fundo de investimentos voltado justamente para trabalhar com recuperação de empresas em dificuldades. E aí o Rocket assume, depois aí também troca o comando da empresa e ela vem ali numa tentativa de se recuperar, tanto é que ela vai lá para o fundo do poço e aí a empresa vem aos pouquinhos tentando se recuperar. Mas aonde que ela tenta se recuperar? Justamente no setor de óleo e gás. Tanto é que agora, recentemente, em 2021, adquiriu uma empresa chamada Eftos, justamente voltada para a exploração de petróleo. Agora, já no ano de 2024, aí ela adquire mais uma participação da Fênix, que era justamente na aquisição de campos para ela poder explorar petróleo. Tá? Então, nessas concessões, ela compra, adquire essas concessões para ela explorar petróleo. E agora também, já no mês de dezembro, ela também consegue ali participar do leilão para trabalhar como concessionária de uma rodovia em Goiás, a BR-060, em Goiás, que é a chamada Rota Verde. E com isso, a empresa agora ela vem tentando ampliar a sua participação tanto na parte de concessão, na parte de concessões, na parte de óleo e gás e também mantendo toda a parte de infraestrutura. E agora, recentemente também, em janeiro desse ano aqui, já assinou também contratos com a Petrobras para fazer manutenção para uma série de campos de petróleo e plataformas de petróleo da Petrobras na bacia de Campos. Então, quer dizer, a empresa vem tentando achar caminhos e hoje está com diversos orçamentos e diversas licitações, onde ela vem participando, tentando encontrar o caminho para voltar a ser pelo menos a metade do que já foi um dia. Bom, mas o que nós vamos fazer? Analisar o que era a empresa até setembro. Todos esses fatos que eu falei para vocês ocorreram agora no final de 2024, estão ocorrendo agora em 2025 e naturalmente que eles não fazem parte do balanço que será apresentado, que é o balanço de setembro. Mas vamos ver até setembro como que a empresa estava. E a partir dali, à medida que forem saindo os balanços, a gente vai acompanhar se tudo isso que vem acontecendo com a empresa vai se refletir em resultados e vai se refletir em lucro para a empresa. Para conhecer Azevedo e Travassos, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Azevedo e Travassos S.A. trazendo desde 2020 até agora setembro de 2024. Vamos ver através dos números o que está acontecendo com a empresa, qual que é o desempenho da empresa ao longo desse período aqui. No ano de 2020, a empresa registrava um ativo total, um patrimônio total de apenas 63 milhões de reais. E aí parte aqui é imobilizado, que é a estrutura, máquinas, equipamentos, tudo aquilo que faz parte
da estrutura da empresa. E temos aqui o ativo circulante capital de giro com 39 milhões de reais. E desses 39 milhões, nesse ano aqui, a Azevedo tinha em caixa 4 milhões e meio. 4 milhões em contas a receber e os estoques ali de mais material de uso e consumo de 19 milhões de reais. E outros créditos aqui, geralmente tributos a recuperar, entre outros valores a receber de curto prazo. Já para 2021, aí a empresa aí começa uma sequência de aumentos de capital justamente na tentativa de começar a levantar a empresa. E aí com isso, o ativo total vai para 419 milhões de reais. Aí com a aquisição da Eftos, aí nós temos aqui um intangível, né, o ágio nas aquisições, e aí consequentemente também aumenta aqui imobilizado e a empresa passa a ter agora investimentos, participação societária em outras empresas, então aumenta todo esse grupo do ativo não circulante. O ativo circulante também com aumento de capital vai para 117 milhões de reais. A empresa fecha com 19 milhões de reais de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 43 milhões de contas CCB e estoques mais de uso e consumo, 37 milhões de reais. Já em 2022, aí nós temos o quê? 546 milhões de reais de ativo total. E nesses 546 milhões, o capital de giro sobe para 179 milhões, apesar da queda do volume de dinheiro em caixa que para 11 milhões e 600, aumenta o contas CCB que agora chega a 91 milhões de reais. Em 2023, mais um aumento de capital e a empresa vai para 724 milhões de reais. E nesse aumento aqui para 724 milhões de reais, nós temos aqui investimentos que a empresa passou a fazer dentro do seu imobilizado e com isso diminui até um pouco aqui o capital de giro, que fecha agora com 156 milhões. Temos 2 milhões em caixa e 80 milhões em contas a receber. Setembro de 2024... o patrimônio total chega agora a 777 milhões de reais. Então veja, uma empresa que vinha lá com 63 milhões, ela vem aqui, claro que com aumentos de capital, aumentando aqui o seu patrimônio, 777 milhões. E o capital de giro fecha com 168 milhões, 6 milhões e 800 é quanto a empresa tinha de dinheiro agora em setembro de 2024, dinheiro em caixa, banco aplicação, e 97 milhões em contas receber. Então, ao olharmos apenas o ativo, nós vamos ver aqui que a empresa começa aqui uma série de investimentos, começa a colocar dinheiro lá através dos acionistas, colocar recursos dentro da empresa para a empresa poder pegar o ritmo. Mas, olhando também a parte de passivo, onde a gente vai ter aqui a fonte dos recursos, né, da onde que vem os recursos para a empresa trabalhar. E aí parte dos recursos sempre é capital de terceiros e parte capital próprio. No caso da Azevedo, lá em 2020, a empresa fecha com 303 milhões de dívida. Agora vejam só, falamos há pouco que ela tinha um patrimônio de 63 milhões. Então a dívida da empresa era aqui, ó, 476% superior ao que ela tinha de patrimônio. Então uma dívida muito maior do que tudo aquilo que ela tinha. Consequentemente, nós temos aqui um patrimônio líquido negativo de 240 milhões de reais e a empresa vinha com prejuízos acumulados de exercícios anteriores com 318 milhões de reais. Já no ano de 2021, aí o que ocorre? Aí ocorre um aumento de capital e com esse aumento de capital o patrimônio líquido passa a ser positivo e temos aqui um endividamento de 312 milhões. Vejo que apesar desse aumento aqui nominal do endividamento, a dívida passa agora a caber dentro do patrimônio, 74,5%. Então ela tem um patrimônio de 419 milhões e deve 312 milhões. E aí, com esse aumento de capital, também amortiza grande parte aqui dos prejuízos acumulados, mas ainda permanece que 117 milhões de prejuízos acumulados. Já no ano de 2022, aí a dívida aumenta aqui para 449 milhões de reais, com 82,3%. Fecha 2023 com uma dívida de 407 milhões, então reduz a dívida até porque mais um aumento de capital e aí reduz a dívida aqui para 407 milhões, 56,2%. Nesse ano aqui, em setembro, a dívida volta a subir agora com 491 milhões, 63,2%. Então todo esse aumento de patrimônio aqui, ele se dá justamente devido aos aumentos de capital que a empresa fez, mas também porque a empresa continua aqui buscando financiamentos, né, aumentando até seu endividamento, justamente para alavancar o seu crescimento. Bom, olhando agora o que a empresa vem fazendo com todos esses recursos em termos de geração de resultados, vejo que em 2020 o faturamento é apenas 25 milhões de reais. E aí fechou nesse ano aqui com prejuízo de 36 milhões de reais.
Já em 2021, aí o faturamento vai para 76 milhões de reais e o lucro, aí ela fecha com lucro de 190 milhões de reais. Em 2022, aí nós temos aqui 384 milhões de faturamento, de geração de receitas, mas, mesmo assim, a empresa ainda acaba fechando com praticamente 80 milhões de prejuízo. Em 2023, 442 milhões de faturamento e praticamente aqui 879 mil de prejuízo. Em setembro de 2024, até setembro, acumula 130 milhões de faturamento e 116 milhões de prejuízo. Então a empresa ela ainda continua aqui sendo deficitária, até porque um dos agravantes aqui é justamente essa linha aqui, ó, resultado financeiro. O resultado financeiro que continua sendo negativo, né, a despesa financeira maior do que a receita financeira. Então só esse resultado financeiro nesse ano de 2024 consome aqui 36% de tudo aquilo que a empresa fatura. Bom, mas vamos só observar aqui esse ano de 2024, como que vem sendo o desempenho da empresa. Peço licença aqui para girar a tela, trazendo aqui, ó, primeiro trimestre de 2024, 50 milhões de faturamento, 16 milhões de prejuízo. Segundo trimestre de 2024, 42 milhões de faturamento, 77 milhões de prejuízo. No terceiro trimestre de 2024, 37 milhões de faturamento, 22 milhões de prejuízo. Acumula no ano 130 milhões de faturamento e 116 milhões de prejuízo. Então, uma situação bastante ainda complicada. Claro que falamos há pouco ali das projeções, de fechamento de contrato, tudo, mas isso tudo é questão de futuro. Olhando a situação financeira da empresa, não vou nem trazer os números, vou apenas mostrar aqui no balanço. Peço licença para girar a tela novamente. Vejam só. A empresa ela tem aqui um capital de giro de 168 milhões, tem 6 milhões em caixa, 97 milhões para receber, então você vai juntar todos esses valores aqui para pagar as suas dívidas. Quais são as dívidas? 327 milhões. Quer dizer, com aquilo que a empresa tem, ela não consegue pagar suas dívidas, é uma empresa que tem mas muitas dificuldades financeiras. Quando você fala de endividamento, o endividamento hoje absorve 63,2% de todo o patrimônio da empresa, então é um endividamento que ainda cabe dentro do patrimônio da empresa. E os índices de rentabilidade, não há como se falar em rentabilidade com todos esses índices aqui negativos em função dos prejuízos. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse quadro aqui, aqui, ó, VPA, valor patrimonial da ação. Quanto que vale uma ação da Azevedo e Travassos? R$ 1,45 patrimonialmente. Então, se nós pegamos o patrimônio da empresa, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 1,45. O valor de mercado da ação, R$ 1,15. Então hoje você compra uma ação da Azevedo por R$ 1,15, abaixo daquilo que ela vale. Então é uma ação que ela é vendida com deságio de 21%, medida aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,79. Então 21% de deságio na venda das ações. Não há como se falar em lucro por ação, que pelo contrário, aqui é prejuízo, tem o sinalzinho de menos, prejuízo por ação 78 centavos nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade negativa para os acionistas de 67,83%. Com todos esses prejuízos, não existe dividendo por ação, não tem tempo de retorno, porque para ter retorno tem que ter lucro, se não há lucro não há como medir tempo de retorno. A empresa não tem tag along, se ela for vendida, não será garantido para o minoritário mesmo o tratamento majoritário. E o free float, 82,74% das ações PN e 47,18% das ações ordinárias circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E só para termos uma ideia aqui dos controladores, vamos para cá, aqui ó, a Nemesis Brasil Participações com 27% e a Rocket, que continua presente lá dentro da empresa com 17%, sobrando 47% das ordinárias e 82% das preferenciais, circulando livremente no mercado. Nesse quadro aqui, vejam o comportamento do valor das ações da Azevedo nos últimos 5 anos. Quando as ações saem aqui com 3,80, logo no comecinho de 2020, logo daí vem a pandemia, ela já cai aqui praticamente a R$1, aí ela se recupera. E aí entra em 2021, já quando tem aqueles primeiros aumentos de capital, aí a ação ela dispara, ela chega aqui praticamente a R$7. Só que não se sustentou e já voltou a trabalhar aqui abaixo dos R$4 e daí ela vai caindo.
até entrar aqui em 2023 abaixo dos R$ 2 novamente. Durante 2023, ela tem aqui mais um pico aqui, chegando ali a 3,70 aproximadamente, também não se sustenta, e aí ela vai caindo gradativamente até começar a trabalhar aqui no patamar aqui na faixa de R$1,15 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Azevedo tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Azevedo e Travassos S.A. Tá então mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Azevedo e Travassos S.A. Então imagina só uma empresa fortíssima ali na parte de infraestrutura aqui no Brasil, que teve uma presença marcante, e aí naturalmente que os caminhos da empresa vão mudando, e aí de repente a empresa entra na parte de óleo e gás, e aí quando entra o setor vai lá para baixo, agora vem aí numa tentativa de recuperação, e a gente fica na expectativa que realmente a empresa consiga achar o seu caminho, que ela consiga se recuperar, né? Até porque, como nós sempre falamos aqui, todas as empresas aqui no Brasil são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradoras de desenvolvimento, e o que nós queremos é que essas empresas vão cada vez melhor, porque indo cada vez melhor, estará gerando oportunidades para todo mundo, inclusive para quem acredita nas empresas e compra as suas ações, né? Então ficamos aqui na expectativa de que a Azevedo e Travassos possa se recuperar. E você que investe ou pretende investir em ações, naturalmente tem que saber cada empresa, tem que conhecer cada empresa, ter um mínimo de conhecimento a respeito de cada empresa. O canal Silas Negra procura colaborar nesse sentido, levando informações a respeito das empresas para que vocês, na hora de investir, invistam com consciência, invistam com segurança, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente poderá lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.